e convidamos os integrantes do segundo momento da abertura a fazerem as suas saudações. A segunda mesa, na verdade, ela é uma continuação, né, da primeira, da abertura, e intitulada Ações Afirmativas e Contextos e Desafios. O professor Kleber Vieira, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, coordenará a mesa. Boa tarde a todos, todas, todes. Um agradecimento muito especial às organizadoras do seminário e também da coordenação da pesquisa, né? Tanto o LEPS, da UFRJ, quanto a Ação Educativa, acho que duas entidades que, com essa pesquisa e com a divulgação pública, né, e debate público desses dados, oferecem uma contribuição inestimável para o debate sobre a revisão da Lei 12.711, da revisão da Lei de Cotas. Então, Denise e Rosana, meus parabéns, muito obrigado pelo convite. E saudar aqui também todas as pessoas e minhas colegas e meus colegas aqui de mesa, né? Professora Vânia, professor Acácio, o Arquias, né? Pessoas também que certamente têm muito a colaborar nesse debate com suas experiências, suas trajetórias, né? De quem vem defendendo as ações afirmativas, uma longa trajetória e por vários ângulos diferentes, né? Então, vamos lá, né? Eu fui incumbido aqui de fazer um breve panorama sobre a revisão da Lei de Cotas e falaria um pouco a partir daquilo que eu tenho acompanhado, a partir daquilo que eu tenho visto, a partir daquilo que eu tenho participado, e representando a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros, que é a entidade que eu sou vinculado e, atualmente, como foi apresentado, represento como presidente, né? Então, em 2020, nós definimos uma agenda prioritária, né? Essa agenda prioritária chamava-se Ações Afirmativas no Brasil para além de 2022, né? Foi um conjunto aí de reuniões virtuais, no início mesmo da pandemia, em que nós pudemos dialogar com os núcleos de estudos afro-brasileiros, indígenas e correlatos das 5 regiões do Brasil e também em plenárias nacionais, né? Então, dali saiu um relatório, né? Esse relatório indicava exatamente que 2022 não apenas seria um ano-chave para as ações afirmativas, posto que estava prevista a revisão, como também já era necessário pensar num plano estratégico para além de 2022, dado a insuficiência temporal e outras questões que eu vou relatar já, né, em relação aí ao processo de monitoramento, ao processo de acompanhamento, ao processo de revisão da lei. Então, nós definimos esse plano, e esse plano ele foi acompanhado por 5 dimensões fundamentais. Eu vou tentar relatar cada uma delas a seguir, né? Mas nós partimos do pressuposto mesmo do que essa revisão colocava, né? Nós temos que o artigo 7º da Lei 12.711, né, ele é muito explícito ao dizer que, após o prazo de 10 anos, né, a lei precisará ser revisada. Não fala em vigência, em nenhum artigo, em nenhum parágrafo, em nenhuma linha, em nenhum trecho da Lei 12.711, nós vamos observar prazo determinado. Acho que essa é a primeira questão para ser dita no ano da revisão, né? A revisão, no texto, não está associada de maneira alguma à extinção, a fim de prazo de vigência. É o contrário do que nós sabemos que existe na Lei de Cotas para pessoas negras no serviço público, que estabelece o prazo de 10 anos, isto é, em 2024, ou nós começamos a planejar agora
a luta pela prorrogação ou será uma batalha ainda mais difícil, posto que a própria lei já diz o prazo determinado, né? Então, esse é o primeiro aspecto, né? E o artigo 7º, né, da Lei 2.711, na versão de 2012, determinava o sujeito articulador dessa revisão, né? O artigo 7º, de 2002, ele era muito explícito ao dizer que o Poder Executivo promoverá, no prazo de 10 anos, a contar da data de publicação desta lei, a revisão do Programa Especial para o Acesso a Instituições de Educação Superior, de estudantes pretos, pardos, indígenas, de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio de escolas públicas. Quando a Lei 13.409, de 2016, introduziu as pessoas com deficiência como beneficiárias, né, como sujeitos beneficiários também desta lei, também do programa de reserva de vaga, alterou também uma situação aparentemente simples, mas que explica muito do que estamos vivendo agora. Reparem que, se pegarmos a Lei 2.711, alterada pela 13.409, de 16, o papel do Poder Executivo ele foi suprimido, né? Nós temos, assim, a redação nova, fica: no prazo de 10 anos, a contar da data de publicação desta lei, será promovida a revisão, né? Será promovida a revisão. Não diz mais que o Poder Executivo promoverá a revisão. Isso tem um impacto significativo exatamente na própria ideia do que é a revisão, né? Do que entende-se por revisão e como hoje nós temos aí uma série de projetos de lei, mais de 6 dezenas de projetos de leis que incidem direto ou indiretamente na lei de cotas, né? Então, não foi uma mudança aparentemente simples, mas que, como veremos também já, não foi tão insignificativo dessa maneira, né? Ao mesmo tempo que a lei ela coloca de maneira muito explícita quem são os órgãos públicos responsáveis para promover, né, o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação do artigo da Lei 2.711, né, ou seja, do Programa de Reserva de Vagas. A nossa leitura é de que, em sua origem, o legislador, ao colocar os órgãos públicos responsáveis pela avaliação, monitoramento e acompanhamento, não deixava dúvidas, né, o quanto que o artigo 6º era intrínseco ao 7º, né, no sentido de que existe ali uma relação muito forte, ou seja, acompanha, monitora, avalia e cria-se, portanto, subsídios para o processo de revisão. A pergunta, então, que devemos fazer é: os órgãos públicos designados pela lei cumpriram esse papel, desempenharam a função de monitorar, de acompanhar, de avaliar e oferecer subsídios para o processo de revisão? O governo tem respondido com 2 respostas. Recentemente, nós descobrimos que são 3. Mas a primeira delas é o CIMOP, que é o Sistema de Monitoramento de Políticas Étnico-Raciais, uma plataforma que foi criada ainda durante o governo Dilma, em 2015, e nós sabemos que, após 2016, com o golpe de 2016, a atualização dessa plataforma foi descontinuada, né? Então, nós temos ali uma certeza que os dados e a forma de acompanhamento ficaram bastante defasadas. O outro instrumento é o afamado TED2, né, que é o Termo de Execução Descentralizada número 2, o relatório desse TED, que foi uma parceria entre a Secretaria Nacional de Política de Igualdade Racial e a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, né, que, em 2019, firmaram a parceria para monitorar e avaliar a implementação da Lei 12.990 e criar uma metodologia para avaliação da Lei 2.711. O próprio relatório da ENAP, ele é muito enfático ao dizer que o próprio governo federal não criou ferramentas, mecanismos importantes, né, relevantes, para cumprir tanto o artigo 6º quanto o 7º. Né? Então, o próprio relatório de uma pesquisa contratada pelo governo chegou a essa conclusão, né?
Mais recentemente, né, foi lançada uma outra plataforma, essa mais destinada aí aos institutos federais, que é a plataforma Nilo Peçanha, né, que tem um repertório importante de dados ali sobre o pessoal como todo, não apenas estudantes, técnicos, docentes, né, e também o quesito cor e raça, distribuição racial dos vários segmentos estão contabilizados, né. Ao contrário do CIMOP, nós temos um relatório sobre essa plataforma, temos, inclusive, uma nota junto com a Defensoria Pública da União sobre esse processo, né? A plataforma Nilo Peçanha, pelo que me consta, não há nenhum estudo significativo ainda para dizer aí a validade ou não desse instrumento, né? Mas está lá, está publicizado, né? E vale a pena conferir. O fato é que há um entendimento aí por um conjunto significativo de juristas, inclusive, de que esses instrumentos ditos pelo governo são insuficientes para se proceder uma avaliação responsável, séria e, portanto, uma revisão como deve ser colocada, né? Uma revisão no sentido de aprimoramento, uma revisão no sentido de aperfeiçoamento, uma revisão no sentido que possibilite, de fato, uma continuidade séria da Lei 2.711. Né? Na ausência, evidentemente, eu diria até mais, na omissão das pesquisas e do monitoramento que deveria ter sido realizado pelo governo, outras instâncias, outros grupos, outros núcleos, outras entidades têm exercido esse papel de pesquisar, de levantar dados, de avaliar e de apontar melhorias, aprimoramentos, né, no sentido aí mesmo de aperfeiçoar a Lei 12.711. É o caso mesmo dessa pesquisa, né, coordenada aqui pelo LEPS e pela Ação Educativa, né. Nós sabemos que tem outros grupos que fazem essa pesquisa, né. O Observatório de Políticas de Ações Afirmativas da região Sudeste, da região Sul, né. A própria BPN tem aí se debruçado numa pesquisa juntamente com a Defensoria Pública da União e outros órgãos aí pesquisando essa temática. Aqui no Rio de Janeiro temos outras, né, como GEMA, temos lá em São Paulo SEBRAP Afro, enfim, são várias entidades que têm aí se dedicado a às pesquisas, lançando aí um conjunto de dados relevantes, né, que não apenas contribuem para o debate, mas acabam suprindo aí a lacuna deixada pela omissão dos órgãos públicos, né? Principalmente o MEC e a Secretaria Nacional de Política de Igualdade Racial. Então, no sentido dessa lacuna, o que nós temos hoje, né, em termos de revisão, em termos de tramitação, e eu vou falar aqui a partir do que eu tenho acompanhado, né? Nós temos uma dimensão jurídica importante, né? Essa dimensão jurídica ela inclui tanto as provocações que a Defensoria Pública da União tem realizado de maneira muito competente, de maneira muito séria, em relação tanto às universidades quanto aos órgãos como a SNP e MEC. Tem feito provocações, oficiando permanentemente esses órgãos, né? No sentido de que eles falem e digam, né, o que estão fazendo para o exercício e o cumprimento da lei. A própria Comissão de Juristas contra o Racismo da Câmara dos Deputados, que teve o seu trabalho realizado em todo o ano de 2021, com o relatório concluído e entregue em novembro do ano passado, né, desempenhou um papel importante, formalizou, né, inclusive, um projeto de lei específico aperfeiçoando a Lei 2.711, sugerindo alterações, mudanças, né? Então, nós temos ali um documento muito importante, né, da Comissão de Juristas, e temos ainda outros segmentos importantes aí do Ministério Público, né, que tem feito essa provocação. Mais recentemente, né, mais precisamente no dia 16 de junho do mês passado, 2022, foi protocolada uma medida cautelar junto ao Supremo Tribunal Federal pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, na verdade, uma ação de incondicionalidade, que eles pedem o seguinte, né, pedem que nenhuma alteração seja feita na Lei 2.711,
que não seja para aperfeiçoar, melhorar, aprimorar. Né? Foi protocolada, e eles dizem mais, né? Eles dizem ainda, dentro aí, possivelmente, desse debate que tem sido feito na sociedade, o pedido dos advogados que representam o PDT diz o seguinte: no mérito do julgamento, pedem pela procedência dos pedidos desta ação direta para conferir, em definitivo, interpretação conforme a Constituição, ao artigo 7º da Lei 2.711, estabelecendo que o ato revisor seja limitado apenas às melhorias que, porventura, possam ser incorporadas à Lei 2.711, sendo declarada, no âmbito da política de cotas, o que o alcance da palavra revisão apenas aponte para a diretriz do aperfeiçoamento de ação estatal referente à política de cotas e não de sua extinção, suspensão ou diminuição de eficácia concretiva. Né? Então, isso é uma ação que está no STF, né? Já tem a relatora designada é a ministra Rosa Weber, futura presidenta, né? A partir de setembro ela assume a presidência do STF. Então, nós temos essa dimensão importante, né, jurídica. Né? Dentro do Legislativo, eu tenho certeza que aqui tem condições mais ao vivo aí para falar sobre essa questão que ele tem acompanhado, mas eu vou fazer brevemente aqui para concluir uma análise mais política, né, do que eu tenho acompanhado, do que eu tenho visto também. Né? Nós sabemos que desde o dia 16 de dezembro de 2021 existe uma coordenação política dentro da Câmara dos Deputados, centralizada no projeto de lei número 3422, projeto de lei de autoria da deputada Benedita da Silva, daqui do Rio de Janeiro, deputado Valmir Assunção, da Bahia, e deputado Carlos Aratini, de São Paulo. Isso inicialmente, depois tornou-se um projeto de bancada, e antes de vir para cá eu consultei, recebeu mais 3 pedidos de adesão, né? E também foram protocolados mais 2 projetos apensados, né, a esse PL 3422, que é um projeto da deputada Maria do Rosário e outro projeto do deputado Orlando Silva, né, todos no sentido de prorrogar a revisão para além de 2022. Então, esse projeto nós sabemos também que tem um relator designado, que é o deputado Bira do Pindaré, no Maranhão, PSB do Maranhão, e ele tem aí, então, dialogado com a sociedade civil, com vários segmentos do movimento negro, com várias associações científicas, com a sociedade de modo geral, e tem discutido o aprimoramento. No dia 25 de maio, ele apresentou a versão mais recente do relatório, né, desse projeto. O relatório ele incorporou questões importantes, porque o projeto 3422, além de pedir a prorrogação para além de 2022, isto é, por 50 anos, inseria alguns mecanismos novos na lei, a saber, a criação de uma Comissão Nacional de Ações Afirmativas, comissão essa composta por órgãos públicos e pela sociedade civil, também a vinculação de cotistas a bolsas permanência, né? Trazia também essa novidade, e também uma avaliação quinquenal, né? A cada 5 anos, a avaliação da política de cotas para que daqui a 50 anos fosse revisada. Né? Tem uma série de questões, depois a gente pode distribuir aí essa versão mais recente do relatório, mas o deputado Bira do Pindaré tem trabalhado no aprimoramento e ouvido e incorporado as sugestões da sociedade civil, né, e das associações científicas. O que eu acompanhei, e no último diálogo que eu tive com a assessoria dele, é de que o momento de ajustes desses de diálogo, de audiências públicas, ele passou, e agora, dentro de uma correlação de forças específica que existe, que nós sabemos quais são, dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, tem sido avaliada aí a pertinência de avançar. Né? Então, está em diálogo e na construção e costuras com outras lideranças, com outros partidos. É nesse pé que se encontra ali, pelo menos pela informação que eu obtive. E, para concluir, eu acho que nós temos um teste importante ali na Câmara dos Deputados, que é o próprio projeto inicial do Bira do Pindaré, que é o 1788, que está na Comissão de Educação. Atualmente,
recebeu um parecer favorável de um outro deputado de Brasília e está na Comissão de Educação. E por que é importante, é um termômetro importante o que vai acontecer com esse projeto? Porque quem preside a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados atualmente é o deputado pelo União de São Paulo, chamado Kim Kataguiri, que tem um projeto de lei que extingue as cotas raciais, né? Então, ali se travará uma batalha importantíssima, temos que ficar de olho, porque é um termômetro significativo, né? Porque nós temos as duas teses, né, em confronto direto. O que pode acontecer ali pode ser o que acontecerá em plenário com o próprio PL 3422. Né? Então, é um teste importante, é um termômetro importante. Né? Nós temos acompanhado, em diálogo com as pessoas que fazem parte da Comissão de Educação, dos parlamentares e parlamentares aliados e aliadas nesse processo, né? E tem sido dessa forma. Né? E, por fim, nessas andanças da vida, algumas coisas que nos surpreendem. Né? Há 15 dias atrás, o professor Adilson, representando o COGRAD, né, ligado à Antífice, convidou para participar da reunião com as pró-reitorias de graduação da Antífice, e eu tive uma participação na mesa juntamente com a representante do DIMOP. O DIMOP é o departamento, diretoria de monitoramento de políticas étnico-raciais da atual SNP, né? Secretaria Nacional de Política de Igualdade Racial. E, de maneira muito surpreendente, a representante concluiu falando sobre os aperfeiçoamentos que a lei precisa ter, né? E, dentre eles, a das comissões de heteroidentificação. Esse é um tema que a BPN tem defendido desde o primeiro seminário, né? O professor Eugênia está aqui, professor Salles, professor Paulo, né? Pessoas que participaram desse processo, professor Adilson, desde o início, né? A importância das comissões de heteroidentificação para o cumprimento da política pública, para a seriedade da política pública, né? E ela concluiu, né, falando exatamente dessa necessidade. Eu achei surpreendente por ser uma representante de um órgão de governo, né? E, geralmente, nós temos muitas críticas intensas e queremos mudar, né, o governo que está aí. Então, achei importante porque, de fato, as comissões de heteroidentificação são temas que já foi polêmico, né, mas que, aos poucos, a sociedade e as instituições vêm sendo convencidas sobre a importância para a implementação das cotas. Né. É o exemplo do que aconteceu recentemente com a própria Universidade de São Paulo, que divulgou de maneira muito relevante aí a adoção, né, das comissões. Então, assim, acho que temos muito trabalho a fazer. Um ano ainda promete. Né? O que nós sabemos é que no dia 29 de agosto, quando a lei completa, de fato, 10 anos exatamente, há uma solenidade, uma sessão solene convocada pelo senador Paulo Paim, né, em que, certamente, muitos movimentos, muitas entidades científicas estarão presentes. Né? Então, é assim, né? E apenas registrar o meu grande agradecimento às mais de 40 associações científicas que, no início do ano, assinaram um manifesto de apoio ao PL 3422, entre elas a própria AMPED, né? Que foi muito importante naquele momento, no início de janeiro. Compreendemos a necessidade estratégica de ter uma coordenação política de um projeto de lei dentro do Congresso Nacional. Né? Então, é isso. Obrigado, Denise. Obrigado, Rosana. Obrigada, professor Kleber. E agora, então, nós estamos nesse segundo momento da abertura, passando a palavra agora para o professor Acácio, depois professora Vânia Santana e Arquias. Tudo bem? Então, segundo momento. Ótimo. Obrigada. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite feito pelas organizadoras da pesquisa, professora Rosana, professora Denise. Eu tive a oportunidade de participar de 2 encontros organizados por vocês, e aqueles 2 encontros foram muito importantes para o que fazemos
e continuamos fazendo no FONAPRACE. O FONAPRACE é o Fórum Nacional de Pró-Reitoras e Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Assistência Estudantil, e tem sido o espaço, juntamente com a COGRADE, citado aqui pelo professor Kleber, o espaço de maior debate sobre a lei de cotas, sobre a implementação da lei de cotas e sobre inúmeras questões que dizem respeito a essas mudanças que já foram apontadas na mesa anterior, que estão em curso em nossas universidades. O professor Kleber termina falando daquelas e daqueles que assinaram enquanto instituições o projeto de lei 3422, e ao olharmos para aquelas e aqueles que assinaram enquanto instituição, se olharmos para 15 anos atrás, 20 anos atrás ou 10 anos atrás, veremos que muitas daquelas que hoje assinam enquanto instituições sequer se posicionaram sobre a importância das ações afirmativas, dizendo que nós estávamos propondo a racialização desse país. Algumas daqueles que assinaram nominalmente, não enquanto instituições, mas enquanto pessoas, já vieram a público dizer que sabem do erro que foi cometido. Então, acho que nós avançamos muito enquanto processo educativo sobre o papel e a importância das ações afirmativas. Ainda estamos muito distantes, eu acho que nós ainda estamos. A minha filha usa muito a expressão bolha. Acho que ainda estamos, sim, em uma bolha, e é possível mostrar isso, e as pesquisas têm mostrado que a universidade ainda não conseguiu, ela ainda não consegue se explicar para uma boa parte da população, e essa boa parte da população diz respeito, sim, à população negra. Em 2018, não faz muito tempo, a vida agora se divide entre antes e depois da pandemia, certo que ainda estamos na pandemia, mas eu estive em um colégio, uma escola pública, que fica em Guarulhos, bem às margens da rodovia Dutra, e falando da nossa universidade, eu tinha assumido, naquele momento, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas. No nosso caso, na nossa universidade, nós já nascemos com uma Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas, e ao falar um pouquinho da Universidade Federal do ABC, uma estudante negra levantou a mão e perguntou o seguinte: professor, vocês têm bolsas? E eu rapidamente respondi que sim, expliquei como funcionava, e ela disse: mas de quantos por cento? Aí eu disse: não estou entendendo, por que quantos por cento? Ela disse: porque uma universidade privada, uma universidade veio aqui, não disse privada, uma universidade veio aqui e disse que tem 40% de desconto para a gente. Aquilo me pegou muito fundo, porque eu cheguei falando de uma universidade federal como se a universidade federal fosse algo que se traduz como universidade pública. Tudo isso para dizer que nós não temos conseguido dizer o que é uma universidade pública e qual é o papel da universidade pública. Então, o Fórum Nacional de Pró-Reitoras e Pró-Reitores tem cumprido um pouco essa tarefa de fazer com que as universidades federais, sobretudo, a partir daquela área que é a área mais sensível dentro das universidades, que é aquela que lida com a assistência, logo, lida com a permanência, trate essas questões de uma outra maneira. Então, pesquisas como essa que será apresentada hoje e amanhã, ela talvez contribua para romper um bloqueio que temos tido de fazer com que a Andifes também assuma, com que a Associação dos Dirigentes das Universidades Federais assuma o papel de protagonista, lembrando da oportunidade, inclusive, de se rever, já que a Andifes se posicionou há 15 anos atrás, se posicionou contra a lei de cotas, dizendo que a lei de cotas significaria um atraso, e nós sabemos que o atraso nesse país se dá por outras razões. Enquanto nós estamos falando aqui, desde que essa mesa começou, se as pesquisas que indicam que a cada 23 minutos um jovem negro é morto, desde que nós estamos falando aqui, pelo menos 5 jovens negros foram mortos. Então, não é mais possível continuar a falar de ciência, falar de desenvolvimento, falar de universidade, se nós não fizermos com que a universidade dialogue com tudo aquilo que ocorre nesse país. Então, o nosso desafio hoje
Rosana e Denise, é fazer com que a Andifes também, ao olhar para esses dados, perceba que é possível fazer uma pesquisa nacional. Os dados trazidos aqui de 6 universidades, se não me falha a memória, de 6 universidades, servem de caminho para pensarmos como isso vem se dando em outras universidades, nas universidades do Norte, do Nordeste, ou mesmo nas universidades do Sudeste. Lembrando que algumas universidades já nasceram com cotas, mas o fato de ter nascido com cotas também tem feito com que muitas universidades fiquem no arroz com feijão. 50%, no mínimo, é o que diz a lei. Mas se 80% das jovens e dos jovens saem das instituições públicas, do ensino médio, é necessário, então, já rever isso. É necessário termos, talvez, na ampla concorrência, 20%, e para as cotas, 80%. Não estou fazendo aqui nenhuma proposta, mas estou fazendo uma provocação, no sentido de dizer que já estamos, ano a ano, superando algumas barreiras, alguns problemas que se colocavam. Fazemos ou não fazemos as bancas de heteroidentificação? De 2018 para cá, nós tivemos um crescimento, eu acho que os últimos dados indicam que 90% das instituições já estão fazendo a banca de heteroidentificação. Muito embora a USP tenha aparecido no cenário nacional, e nós estivemos lá recentemente a convite dos pró-reitores de graduação, mas nós estamos fazendo isso, temos uma história muito antiga, não é? No sentido de garantir que a lei não seja fraudada. Mas a questão que se coloca hoje é: temos tido retrocessos, inúmeros retrocessos na história desse país, e nós vamos ter um atraso que será de mais de 20 anos depois de tudo que está acontecendo. E eu não estou falando aqui da guerra da Ucrânia, nem estou falando só da pandemia. Não dá mais para ficar acreditando tudo da guerra da Ucrânia, muito embora seja importante, né? Mas nós temos atrasos que estão sendo provocados por esse governo atual. E para superar isso, nós vamos ter que ter uma coalizão muito forte, e se queremos mudar estruturalmente, eu não vejo outro caminho a não ser pela lei de cotas. É a lei de cotas, e juntamente com ela é necessário também discutirmos não só a 12.711, mas lembrarmos que a 12.990 se esgota daqui a 2 anos, se esgota em 2024, eu ia dizer 2004, eu estou com tempo de cachorro, né? Não sei se é 7 para lá ou 7 para cá. Em 2024, sem que tenha produzido os resultados. Porque as universidades também se especializaram no não cumprimento da 12.990. E temos, no próximo ano, os 20 anos da 10.639. Né? Ou seja, nós temos um conjunto de elementos aí que pode amalgamar esse movimento que vem crescendo, vem crescendo. É ótimo ver os dados recentes que dizem que 90% das pessoas dizem que querem ver professores discutindo questões raciais na sala de aula. Isso é incrível para um país que até ontem dizia que racismo não existe, que é mimimi, que é isso, que é aquilo. Então, a pesquisa, a meu ver, ela não se restringe apenas a esse universo, e vocês bem sabem disso. Ela vai abrir, ela abre um universo muito grande, e espero que possamos, em breve, ter um encontro do Fonaprace com as pró-reitoras e com os pró-reitores, e com as técnicas e os técnicos, porque são as técnicas e os técnicos que verdadeiramente tocam a assistência estudantil, para que esses dados possam ser apresentados, a metodologia ser apresentada, que possamos incorporá-la. E termino dizendo o seguinte: a continuidade da lei de cotas é muito importante, mas acho que as dirigentes e os dirigentes precisam lançar mão, mais uma vez, da autonomia universitária. E dizer que as cotas estarão previstas no Estatuto da Universidade. Esse é um passo importante. Esse é um passo extremamente importante, para que não fiquemos discutindo autonomia universitária só quando dizem que vai usar máscara ou não vai usar máscara. Né? Mas que a dirigente, o dirigente venha a público dizendo: vou levar para o Conselho Universitário essa proposta, vamos construir essa proposta.
Não estou dizendo que a lei é menor, mas estou dizendo que a autonomia universitária deve servir para isso também. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês e poder reencontrar pessoas que eu amo e que eu pude abraçar. Não sei se o protocolo aqui dizia que não podia, mas a gente estava quase fazendo a barraquinha do abraço ali, para ficar todo mundo se abraçando, porque como era bom. Obrigado. Então, obrigada, professor Acácio, professor da UFABC, representando o FONAPRACE, né, o Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis. Muito obrigada. Agora vamos ouvir a Vânia Santana, representando a Coalizão Negra por Direitos. Obrigada, Vânia. Boa tarde a todas as pessoas presentes nesse auditório. Eu quero agradecer imensamente ao LEDES, ao UFRJ, a Ação Afirmativa, a Ação Educativa, todas essas magníficas pessoas que já foram mencionadas aqui apresentando. Eu estou ultra curiosa para ler os resultados com atenção dessa pesquisa. Eu quero agradecer imensamente a minha grande, velha amiga, Rosana Eringer. Nós temos uma relação de amizade, de compromisso político que eu considero histórico. Eu tenho um orgulho imenso da contribuição, Rosana, que você tem dado a refletir sobre racismo no Brasil. Você é uma forte entre nós. E quero dizer que, entre tantas estipulias, lá no anos idos de 1988, a gente fez até uma agenda da mulher negra, entendeu? Eram 3 brancas, entre elas uma judia, e a Rosana Eringer estava lá. E a sua filha, Thaís, estava dentro da barriga. Estou emocionante. Bom, eu estou aqui na condição de representante da Coalizão Negra por Direitos. É uma coalizão formada em 2019, que, na atualidade, reúne organizações, aproximadamente 200 organizações do movimento negro de todo o país. E é um prazer imenso poder, desde já apresentar que também estão aqui companheiras que são da Coalizão Negra por Direito, Suelaine Carneiro, do Guelé-10, lá, por favor, para que eu puxe uma salva de palmas, e também da incrível, combativa, extraordinária, poderosa e essencial professora Zélia Amador de Deus, emérita na Universidade Federal do Pará, nossa companheira, como Suelaine Carneiro, numa instância que a gente tem dentro da Coalizão Negra por Direitos, que é uma instância operativa composta por 19 organizações. Eu faço também parte dessa operativa como representante de uma comunidade de terreiro, o Ilê, Omolu e Oxum, da Iorixá, mãe meninazinha de Oxum. Então, eu peço também, nesse momento, a ancestralidade aos orixás que conduzam as minhas palavras, porque eu tenho muitas críticas a fazer. Muitas. E foi muito interessante que você tenha mencionado a questão da autonomia universitária. Mas nós não podemos fazer críticas a esse debate, e não tem nada a ver com a pesquisa, porque dos seus resultados a gente falou pouco ainda, mas eu já vi e já me interessei. Mas é sobre a ideia do debate de políticas de ação afirmativa. A gente precisa circunscrever esse assunto muito bem, muito bem.
Porque não existe políticas de ação afirmativa no ensino superior. O debate se trata: teremos políticas de ação afirmativa no Brasil? Sim ou não? Políticas de ação afirmativa no Brasil são ou não são uma estratégia para você reduzir desigualdades étnico-raciais? Sim ou não? Políticas de ação afirmativa, outro assunto, é uma estratégia adequada para você enfrentar casos de discriminação racial? Sim ou não? Políticas de ação afirmativa reforçam a presença política da comunidade negra brasileira? Sim ou não? De outra maneira, como disse nosso companheiro, isso se tornará uma discussão para perder, preste bem a BPI, para perder um assunto da esfera jurídica. Bom, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu dediquei alguns dos meus melhores anos da minha vida lutando por políticas de ação afirmativa nas universidades. Eu tinha, em 1993, eu participei desse primeiro debate, um debate na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, conduzido, proposto pelo deputado estadual Carlos Mink, provocado que ele foi por os estudantes negros da UERJ, que naquela época se constituíam num coletivo de estudantes negros, CENUM. Então, amigo companheiro, importantíssimo ressaltar que não começou hoje de manhã, nem ontem à noite, certo? A gente está aqui para fazer a memória histórica daqueles que vieram antes de nós. E isso é político. Então, introduza na sua fala, a partir de agora, a história desses jovens, que eram tão jovens quanto você, e que tiveram a ousadia de colocar uma universidade pública e várias outras numa audiência pública. Isso era o ano de 1993. Então, a história política desse país não é quando a gente começa a se reunir. É quando a gente consegue ter absoluta consciência de que você faz parte da construção política do enfrentamento ao racismo. E eles fizeram. E é por isso que a gente tem, não é, companheiro, uma universidade estadual do Rio de Janeiro com políticas de ação afirmativa. E também é por isso que nós, em algum momento, no final dos anos 90, tínhamos absoluta certeza de que ia dar certo. Por que naquela virada nós sabíamos que ia dar certo? Porque, ao final dos anos 90, existia, sim, um movimento negro maduro, nacionalmente organizado, para bancar essa reivindicação. Estou errada ou estou certa? Zélia Amador. Alguns de vocês devem lembrar, ou devem ter ouvido falar, numa conferência, uma terceira conferência mundial contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e formas correlatas de intolerância, certo? E que o Brasil teve, e as suas organizações, um protagonismo extraordinário. Esse é o histórico das políticas de ação afirmativa no Brasil. Então, me causa um certo espanto quando a gente chega aqui e essa memória política não é devidamente pontuada. Erro. Erro, porque nós não estamos falando de avaliação. Gente, nunca foi sobre educação. Nunca. O debate sobre
políticas de ação afirmativa na universidade, ao início dos anos 2000, nunca foi sobre educação. Sempre foi sobre relações de poder. Onde é que a gente esqueceu isso? Nós não tivemos um manifesto encabeçado por professores dessa magnífica universidade para dizer que eles não queriam as cotas na universidade. Aquilo foi uma demonstração de poder. Nós não tivemos o diretor de jornalismo das organizações Globo escrevendo "Não somos racistas", ele escreveu só 2 livros na vida dele, para falar de educação. Aqui nós estamos falando de relações de poder. E depois de ser relações de poder, esse era uma conversa e um assunto sobre economia, sobre cidadania, sobre redistribuição equitativa dos recursos. Eu não tenho dúvida que as universidades perderão daqui para frente mais e mais recurso financeiro. Isso aí já estava precificado, não sei aonde que causou algum espanto por quem, ou se as pessoas estavam achando que isso aqui era uma Brown University, entendeu? Alguma universidade da Ivy League. Quanto mais diverso, mais pobre. Para a gente não esquecer que nunca foi sobre educação, e sim sobre relações de poder. A outra coisa que eu gostaria de pontuar é o seguinte: agora tem um problema. Tem um problema. Eu acho que eu vi Frei Davi por aqui já, né, Frei? Frei, a gente briga, mas a gente se gosta, né, Frei Davi? Mas eu vou contar uma história aqui que Frei Davi estava. Em algum momento, em 2002, quando eu era secretária de Direitos Humanos do governo Benedito da Silva, secretária de Direitos Humanos durante a gestão da governadora Benedita da Silva, o Frei Davi, que só nos chama para atividades boas, né? Aquelas coisas assim, tarefa, missão. Eu acho que foi o senhor, né, seu Frei Davi? Se não foi, vai passar a ser. Então, nós fomos a um debate na UFRJ, lá no fundão, lembra, Frei? À noite. Era meio restaurante, meio sei lá o quê, eu sei que aquilo era soturno. E eu tinha segurança, a vida era difícil. Eles ficaram muito preocupados. Eu falei, não, isso aqui é uma reunião de estudantes, não vai ter problema nenhum aqui. Eu já tinha sofrido, acho que, uns 2 atentados. Inclusive porque também vai estar presente o magnífico reitor, Carlos Lessa. Olha, gente, eu ouvi o que eu não quis, mas ele também. Né, Davi? E, ao final das contas, eu disse para ele o seguinte: venceremos. E será tão mais rápido que você vai ter a oportunidade de ver. E assim aconteceu. Isso é uma dimensão muito importante, porque quem nega a possibilidade de ter políticas de ação afirmativa definitivamente não quer alteração nas relações de poder no país. Não é só uma questão de desconforto. Não quer. E movem todos os instrumentos de poder possível, inclusive o financeiro, para que isso não aconteça. E aí está o problema, que era talvez um resultado inesperado dessa negação. De um lado, você tem um grupo de pessoas que querem estar no poder. E antes
isso não era colocado como uma possibilidade. E quando eu digo isso, eu digo todos os espaços do poder. Na verdade, o que menos me interessa é a universidade, de verdade. Mas isso, alguns podem dizer que é inveja da minha parte, porque eu não faço parte desse mundo. Pode ser um pouco de inveja, mas o exercício da gestão desse Estado quebrado, caótico, inoperante, a gente precisa estar. Por isso que a outra lei me interessa mais do que essa própria da universidade. Aquela que diz respeito é como ocupar os cargos de Estado. Então, eu não quero me alongar, mas tem uma outra mensagem que é muito importante. Não é que a legislação não possa cair. Não acho que seja isso. Mas o que importa de verdade é a experiência da estudante. E eu estou convencida que a sociedade brasileira suporta políticas de ação afirmativa. Aliás, as pesquisas de opinião apontam isso há muito tempo. A questão é, qual é o nível de engajamento que a sociedade quer assumir para ter políticas de enfrentamento ao racismo? E o quanto política de ação afirmativa pode, para essa população, ser uma estratégia. Porque de direita à esquerda, eles não concordam com essa afirmação. E isso é a infelicidade que a gente tem. Então, a gente vai criando uns penduricalhos, uns artigos, uma palavra, vai dando importância a umas comissões, vai dando importância a umas gente que até ontem nem era pessoa. Todo mundo ganhando notoriedade sem enfrentar, em minha opinião, ou naquela opinião que é também da coalizão, no sentido que está comprometido em organizar a luta contra o racismo no Brasil, é que não dá para compactuar com perfumaria. Como você disse, a gente está tratando aqui de um assunto que é mais de 33 milhões de pessoas negras com fome hoje. Eu quero saber como é que a gente avalia essa meleca. Esse é o ponto crucial. E para a gente discutir isso, a gente vai ter que se perguntar, em minha opinião, de qual política de ação afirmativa nós estamos tratando. Porque se ela não for uma política de ação afirmativa para radicalizar o enfrentamento ao racismo, ela vai ficar lindo, muito lindo, no currículo Lattes. E não é disso que a gente está falando. Não pode ser para isso. Então, eu peço, desculpa a minha veemência, mas como eu vim aqui só como coalizão, eu pude, né? Né, Jefferson? Eu esqueci de falar do nosso jovem da Coalizão Negra por Direitos. Né? Então, é isso, meu querido. Eu fiz... Não é uma fala só da coalizão, é uma fala da Vânia Santana, militante, e de saco cheio disso aqui que se esforça para ser um país, né? Mas, na verdade, é um puxadinho muito mal ajambrado. Muito obrigada. Obrigada, Vânia. Obrigada, Vânia. Obrigada, muito obrigada. Agora passando para Arquias Cruz, representando a Conectas. Arquias. Finalizamos com Arquias agora a nossa mesa de abertura. Obrigado, Denise. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Eu sou o Arquias Cruz, sou assessor de advocacy na Conectas Direitos Humanos. Queria primeiramente saudar minhas mais velhas, meus mais velhos. É uma honra para mim, pessoalmente, estar nessa mesa e encontrar tantas referências do movimento negro aqui. Queria até comentar um fato curioso,
Obrigado. Que eu pude reencontrar o professor Acácio, que foi meu professor na universidade, esteve na minha banca de TCC, então para mim foi uma alegria muito grande e uma honra, óbvio. E, bom, cumprimentar, claro, nossa professora Zélia Amador e todas as outras grandes personalidades do movimento negro, uma honra conhecê-la pessoalmente. E, bem, a Conectas, eu vou apresentar bem brevemente uns dados sobre o monitoramento legislativo que a Denise tinha nos pedido, mas antes eu queria agradecer pelo convite novamente, então agradeço tanto ao LEPS quanto à Ação Educativa, e parabenizo pelo evento e pela pesquisa. E, então, só para apresentar um pouco, bem brevemente, sobre os dados, que eu já vou explicar do que se trata, acho que é aqui que apresenta, né? Certo. Acho que agora foi. Pois bem, eu trabalho na Conecta Direitos Humanos, como eu comentei. É uma ONG que fica situada em São Paulo. Nós trabalhamos com a defesa dos direitos humanos desde 2001. Não somos uma organização do movimento negro, mas nos colocamos, então, aqui como aliados, sempre à disposição para o diálogo e para aprender com os movimentos e podendo contribuir no que podemos com esse importante tema da lei de cotas. Só para contextualizar, então, sobre a organização, a gente tem um trabalho de incidência política, né, que é o advocacy, que é o termo que nós utilizamos, principalmente no âmbito internacional e nacional, e também realizamos litígio estratégico, tanto em 3 áreas, que é fortalecimento do espaço democrático, desenvolvimento e direitos socioambientais e enfrentamento à violência institucional. Pois bem, sobre o monitoramento, se trata, na verdade, de um monitoramento que nós realizamos junto a organizações parceiras, como a BPN, como o Perifa Connection, como a Coalizão Negra por Direitos, sobre os projetos de lei que estão tramitando atualmente no Congresso Nacional. Como foi colocado aqui antes, uma revisão da lei de cotas necessariamente precisa passar por uma nova aprovação no Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado. Nesse sentido, desde abril do ano passado, aproximadamente, nós, com os parceiros, temos acompanhado de perto como tem ocorrido esse debate legislativo, né, no âmbito federal. E, bom, esse monitoramento foi feito a partir de 2 fontes, sobretudo, que foi um levantamento feito pelo professor Luiz Melo, da Universidade Federal de Goiás, e também pela Pulso Público, que era uma consultoria que estava prestando serviços para a nossa organização, a Conectas. A partir desses 2 levantamentos, nós com os parceiros, com o Delton da BPN, com a Roseli da Coalizão Negra e outras pessoas notórias, nós começamos a sistematizar, então, esse acompanhamento sobre como que essas proposições, que é uma palavra mais genérica para incluir projetos de lei e outros tipos, estão se desenvolvendo lá no Congresso, né? Bom, dados esses devidos créditos, eu queria só contextualizar por que é importante haver um monitoramento sobre essa discussão. Não só por conta da revisão em si, que já é um marco muito importante em 2022, mas também porque alterações na lei de cotas são propostas desde acho que a lei existe até antes, talvez. Então, esse tema, como muito bem a Vânia acabou de nos explicar, já é uma questão muito histórica e política que já tem tido acompanhamento do movimento negro há muito tempo. Então, atualmente, né, em tramitação, que é o que significa, em outras palavras, o que está sendo deliberado ainda, sendo analisado, deliberado pelo Congresso Nacional, há um total de 76 projetos de lei e projetos de decreto legislativo. Eu vou usar a palavra genérica projetos, só porque não são tipos de proposições muito parecidas, e eu não quero deixar falar muito técnica de difícil compreensão. Mas, então, nesse acompanhamento de incidência política que a gente realiza, temos notado uma certa distribuição dos projetos de lei, né? A maioria deles se encontra na Câmara dos Deputados, são, então, projetos que pretendem alterar a Lei 12.711 em diversos fatores, desde vagas remanescentes, questão das subcotas, questões de mesmo inclusão de outros critérios, como critério regional, enfim, e
outras questões mais, é muito variado realmente. Há também os projetos que são negativos, que querem extinguir, né, com cotas ou subcotas raciais. Enfim, e há outros projetos também propositivos, com aprimoramentos, enfim, há uma variedade realmente, como mencionado anteriormente. Bom, a maioria deles, como eu mencionei, se concentra na Câmara, e é algo de se esperar pelo tamanho também da Câmara, que há mais parlamentares, né? Em seguida, analisando esses 76 projetos, né, onde eles se encontram atualmente. Em questão de tramitação, né? Só para explicar, a tramitação é o estágio que o projeto tem até ele ser deliberado. O processo legislativo ele é um processo um tanto complexo e dinâmico e por vezes não acessível, né? Então, todo projeto de lei precisa ser aprovado tanto na Câmara quanto no Senado e às vezes retornar até para a primeira casa que apresentou o projeto, né? Então, quando a gente vê notícias, o projeto foi apresentado, ou o projeto, comissão tal, aprova o projeto, não sei das quantas, é necessário se atentar, claro, mas é importante situar que há todo um contexto, há todo um processo com as suas particularidades. Então, nesse estágio, né, em questão de estágio, nós percebemos que a maioria dos projetos hoje está na sua tramitação inicial. 31% mediano, quer dizer, já está quase indo para a segunda casa, que é o que a gente chama, né, a Câmara e o Senado, casa legislativa. Então, está ali no meio do caminho. E avançado mesmo, que está perto de ser ou rejeitado ou então sancionado, né, pelo Congresso, nós temos cerca de 17% ainda. Mas, novamente, né, isso é um modelo um pouco mais simplificado, são categorias que, inclusive, a gente utiliza a partir do levantamento do pulso público para simplesmente nos situar. Toda essa questão do monitoramento ele é muito prático para a gente que realiza advocacy junto com as organizações, apoiando a Coalizão Negra e parceiros, porque nos permite, então, realmente, né, acompanhar semanalmente, é um trabalho constante, árduo, quais têm sido os andamentos, né, dessa discussão no Legislativo Federal. E, bom, só também para indicar, acho que eu acabei pulando, a metodologia é uma metodologia mais descritiva, né, exploratória, baseadas em emendas dos projetos de lei. Então, a gente cadastra uma série de palavras-chave, por exemplo, 2.711, cotas raciais, cotas, enfim, políticas afirmativas. A partir dessa busca por emendas no site da Câmara e do Senado, é possível, então, encontrar uma série de projetos que vão se tratar da lei de cotas. E é a partir disso que a gente fez esse acompanhamento. E, em seguida, eu queria mostrar, então, o último andamento, que é... Esse gráfico é só para explicar em que estágio do processo legislativo, né, da tramitação que eu falei há pouco, se encontram os projetos. Eu trouxe esse gráfico mais para indicar o que já foi pontuado também aqui pelo professor Kleber, da importância da Comissão de Educação. Se a gente observar, ela concentra quase um quarto dos projetos, né, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E, em seguida, a próxima comissão mais relevante é a CCJ, que é uma comissão de constitucionalidade e justiça na Câmara, que faz essa análise mais constitucional mesmo, tem uma importância muito grande no processo legislativo. E, quando você veja aqui na mesa, mesa é a mesa da diretora, obrigado, da Câmara, do Senado, que realiza mais procedimentos burocráticos mesmo. Por exemplo, enviar o projeto para tal comissão, enviar o projeto para a Câmara. Então, não é algo tão significativo quanto os outros, embora seja algo a se prestar atenção. E aqui eu trouxe, só para exemplificar, os últimos 5 projetos que tiveram andamentos recentes. O levantamento está atualizado hoje. Então, como se nota, a maioria os últimos andamentos foram na Comissão de Educação. Houve um projeto recentemente apresentado, se não me engano, aqui também, nesse ano, em 2022. E aqui são alguns exemplos, né, dessa variedade de projetos de lei que eu comentei. Então, cotas na pós-graduação, também inclusão de outros tipos de cotas, enfim.
apenas uma pequena amostra dos 76 projetos. Eu vou disponibilizar esses slides e as planilhas para Denise para compartilhar abertamente. Então, só para terminar, né, comentar sobre o contexto atual, que nesse marco de 10 anos da Lei de Cotas, também estamos no ano eleitoral, então, para a gente que acompanha de perto o Congresso Nacional, isso importa, obviamente, por questões de os deputados estão preocupados com suas reeleições, é no eleitoral, então o ritmo é um ritmo diferenciado. Por exemplo, daqui a 2 semanas haverá o recesso legislativo, e com todos esses fatores, embora seja um ano diferenciado, ainda assim a gente precisa estar muito atentos e atentas à defesa da Lei de Cotas. E minha fala foi mesmo no sentido de mostrar um panorama um pouco descritivo dos projetos, né? Por vezes a gente vê essas notícias falando, projeto tal. Houve esse projeto, por exemplo, do deputado do União de São Paulo, do Kim Kataguiri, mas é um projeto que está na fase inicial. Isso não minimiza, né, o problema, mas também nos traz um entendimento específico do que está acontecendo com aquele projeto. E é claro que a atenção deve ser redobrada. Sempre que eu estou fazendo essas apresentações de estágio, de tramitação, eu tento ser um pouco mais didático, porque muitas vezes, vendo 76 projetos, pode gerar um certo alarde, mas isso considerando que há projetos que estão tramitando há décadas, não, mas há quase 10 anos ou mais, é só para apontar mesmo que o processo legislativo ele tem o seu próprio ritmo, o que não nos deve deixar mais aliviados ou não, mas, enfim, acho que traz alguma certa cautela na análise. E agradeço novamente, então, só para finalizar o convite, para a gente da Conectas é muito importante estar em diálogo com excelentes profissionais da academia e dos movimentos, e nesse sentido, só queria agradecer mesmo, me colocar à disposição no que for necessário. Muito obrigado.